Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui já com a terceira parte do diário De Repente 50 e Agora. Em todos os vídeos eu tenho falado para vocês o site onde eu tenho uma loja virtual. Eu vou deixar linkado abaixo desse vídeo, que tem perfumes importados, miniatura, decantes nacional e importado, e também alguns outros produtos para a sua beleza, skincare. Toda mulher merece cuidar, se amar, principalmente muito cheirosa. Bora continuar o terceiro capítulo. Vamos lá? Terceiro capítulo, De Repente 50 e Agora. Parei na outra parte, que foi quando eu me deparei com aquela situação. Quando eu vi o meu irmão naquela UTI, em coma, fiquei em choque. Perguntei tantas coisas na minha mente, passou muitas situações em questões de segundos. Eu dizia, isso é um sonho, isso não é real, isso não está acontecendo. Não, não é ele, estão enganados. Eu olhava para o corpo dele, ele tinha assim uns machucados, mas não eram nada assim tão grave. Mas ele estava muito gelado. Encostei na perna, nos pés. Eu só queria cobri-lo, pois ele estava somente enrolado por um lençol na cintura. E eles não deixavam o cobrir. Até que veio o médico, pois ele falava com todos os familiares de cada paciente que estava ali. Quando eu entrei, eu olhei para o lado e vi aquelas camas que me deparei como se fosse uma cena de filme. Sabe aqueles filmes assim de aquelas pessoas doentes, ou estão ali internadas, ou estão obrigadas, ou estão ali em teste, sabe aquelas coisas que vêm na tua mente? Tantas pessoas, todas em coma. Aquela situação não era somente o meu irmão que estava. Olhei para o lado, tinha um senhor que estava tossindo, mas ele estava em coma. Veio um médico e o médico fez uma pergunta, como ele era aqui fora. Eu, como uma irmã mais velha, e fui ali declarando, ele tem problema de bronquite. Ele havia me contado um dia antes que ele estava bastante doente. Contei para ele quando ele era pequeno, que ele já teve ali um problema de convulsão. Aí o médico contou para a gente assim, bateu várias vezes a cabeça, ele tá com o cérebro dele muito inchado, né, ali no cérebro, de alguns picos vermelhos, para mim não precisar falar o nome, né? Ele está com 3 costelas quebradas e outra coisa, ele está com a clavícula também quebrada. Até o momento que a gente sabia era isso. Os dias foram passando, aí veio na minha mente o que vai ser daqui para frente. Nenhum médico sabia me dar uma conclusão, pois ele precisava esperar o tempo e acordar ele para ver como que ele ia ficar. Como ficar numa cidade que você não conhece ninguém, como ia ser. E não tinha como tirar ele de lá, pois ele já estava na UTI e ele não podia viajar, sequer balançar. Aí veio como decidir a situação. Quem ficaria nessa cidade? Conversa daqui, conversa de lá. Retornamos para a nossa cidade. Dá em torno de quase umas 2 horas de viagem, vamos aqui arredondar. Mas não dá bem isso. Conversamos com amigos aqui da minha cidade, até que um nos comentou que tinha uma prima. E ele, simplesmente no domingo, fomos de novo, ele conversou com a prima dele e aonde a minha mãe se instalou. A minha mãe tomou conta, ia 2 vezes ao hospital todos os dias, mas ele ainda estava em coma. O que aconteceu depois disso? Todo dia às 4 horas e às 8 era o nosso pesadelo. Eu estava trabalhando, como eu disse, eu já não estava com minha saúde muito em dia, tinha já descoberto que eu estava com diabetes, já não era mais pré-diabetes, já era diabética, e eu não estava me tratando. A diabetes cada vez mais descontrolada e eu não sabia. Mas enfim, eu já estava assim bem debilitada. Para ajudar, comecei a ficar um pouco assim meia fora do mundo. Não prestava mais atenção nas coisas. Olha que eu era uma excelente uma funcionária. Só que eu não estava sendo mais a mesma. Eu ia trabalhar, cumpria as minhas funções, mas não era mais como era antes, dedicada como eu era. Eu simplesmente começava às 4 horas, já desligava de mim, porque eu só queria saber como ele estava. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É uma dor, não é uma dor que você toma um remédio e passa, que acalma, que vai embora ali, se você esquece. É uma dor que ela arde, ela queima. Nada que faça parar. Até o momento que eu olhei pro céu e falei pra Deus, eu entrego ele a ti e faça a tua vontade, pois não tenho mais o que eu possa fazer, porque era muita agonia. Já estava
estava 11 dias internado e o médico veio e nos falou: eu vou ter que fazer a tráqueo e eu preciso da autorização. Eu estava na minha cidade e quem estava lá era a filha dele e minha mãe, e nós precisávamos urgente tomar essa decisão. A tráqueo era a única situação naquele momento que poderia ajudá-lo, pois ele estava somente respirando 30%. Isso quer dizer que 70% era a máquina, 30% era dele. E o médico falou: assim não vai ter como continuar. Aí veio a decisão: vamos fazer a tráqueo ou não? Ou seja, sim ou não. No próximo capítulo eu conto para vocês, que vai ser o quarto, qual foi a decisão e o que veio ainda depois de tudo isso. Aguarde, gente. Agora o negócio começa a puxar muito mais. O difícil tá por vir.